fechando o curso. Eu queria fazer uma correção, porque quando eu falei desse trabalho, desse portal entre o oscilador harmônico e as leis da gravitação, a ideia, assim, tem um conhecimento básico, assim, um exercício que tem que ter sido feito antes para você poder ter essa ideia, né? Quer dizer, várias coisas. Né? Primeira coisa é você ter entendido que o oscilador harmônico dá órbitas elípticas. Então aqui você tem a origem, você tem aqui um W de T, e esse movimento está sendo determinado por uma equação desse tipo, né? Massa vezes aceleração igual a uma constante positiva, mas com sinal menos, vezes a posição. W de T. Isso aqui passou por a gente primeiro entender que quando você tem um campo central, o movimento se dá no plano. E já que se dá no plano, a gente pode criar então um plano complexo. Tem isso aqui, que vamos ver, você pode colocar aqui o menos K sobre N, chamar isso de alguma coisa, beta e tal. Esse beta vai influir vamos dizer, na maneira, você vai rodar mais rápido ou mais devagar, pensando assim, só em termos matemáticos. E aí, a gente fixou assim, vamos pensar só no W, na segunda derivada igual a posição. Por isso eu estou meio que simplificando o problema, mas como na verdade, né, a gente resolveu isso, concluiu que W de T vai ser um certo C1 cosseno T mais C2 seno T, isso passou pela exponencial complexa, passou pelo fato de você ter aqui raiz imaginária escura, uma parte exponencial propriamente dita, do exponencial complexa não apareceu. É muito importante, né, entender que esse C1 e C2 vão ser coisas assim, vão ser dois números complexos. O que significa, né, que a gente tem a gente pode pensar isso aqui assim, você pode ainda olhar mais para trás e dizer, ó, quando eu descrevo um círculo, eu tenho cosseno T, seno T. Eu posso, vamos dizer, parametrizar o círculo de maneira mais simples assim. E eu posso fazer uma transformação linear, P de R2, pensando que o plano complexo também é o R2, também é o conjunto de vetores flechinha. Então eu posso pensar esse cara daqui como um ponto no plano, posso pensar como um vetor flechinha, posso pensar como um número complexo e posso pensar como um paralelepípedo. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter aprendido nesse curso, é lidar com isso. E é super importante porque você tem forte chance de, depois que se forma e tal, nunca mais
encontrar na sua frente um número complexo ou um vetor flechinha, mas provavelmente você vai encontrar grandes massas de dados e você poder olhar para um string, um negócio enorme assim, e igual em computação, você chama de um vetor. Se você olhar para isso e dizer, isso aqui é um vetor, é um elemento de Rn. Se fosse em R2, eu desenhava assim, pensava assim. Esse é o grande sentido. A gente não está fazendo geometria aqui. Claro, você também pode ir trabalhar na indústria de games, e a geometria para você, a arquitetura de games, tudo pode ser uma coisa também super importante. Em princípio, isso aqui não se limita à geometria, ter essa visão geométrica de situações que não são geométricas. Mas, então, pensando aqui, esse negócio assim, você pode ter a transformação de R2 em R2, linear, e ela, uma transformação linear, é definida pelo seu valor nos vetores da base canônica. Se eu disser T de A1 igual a alguma coisa e T de A2 igual a outra coisa, então quando eu quiser ter, digamos que eu diga T de A1 é o vetor C1, T de A2 é o vetor C2. Então T de XY, isso é igual a T de X10 mais Y01, que é igual a X, porque T supostamente é linear, T de 10 mais Y, T de 01. Esse aqui é C1, esse é C2, então esse é XC1 mais YC2. Ah, isso aqui é outra coisa básica que vocês devem ter aprendido na álgebra linear. Então, olhando para cá e para cá, você, poxa, então na verdade o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho esse círculo aqui, e eu estou fazendo a transformação linear que vai me mandar E1 em C1 e E2 em C2. Mais ou menos assim. E aí, automaticamente, esse círculo, que é dado por cosseno T E1 mais seno T E2, vai se transformar nessa curva que é essa aqui. E na verdade, eu não sei que é uma elipse, eu sei que é uma elipse porque eu estudei as cônicas e descobri que quando eu aplico uma transformação linear não degenerada a uma cônica, eu tenho uma cônica de mesma espécie, em particular um círculo vira uma elipse. Então, essa órbita é elíptica por causa disso. Então, primeira coisa assim. E está claro que mesmo esse negócio aqui, eu tendo limado a constante da mola e a massa da partícula, eu continuo podendo arbitrar essas constantes. Então, eu continuo podendo obter qualquer elipse aqui. E é interessante que, dependendo de... A mesma elipse pode aparecer eventualmente com constantes diferentes. Você pode botar um par de vetores ortogonais aqui. Se você escolher os eixos principais dessa elipse e escolher um deles para C1 e o outro para C2, você vai descrever essa elipse com outra parametrização. Aliás, uma coisa que eu usei no meu
da história para simplificar as contas foi que eu sei pela decomposição de valores singulares que tem um par de vetores ortogonais aqui e é transformado em um par de vetores ortogonais aqui. Isso vai simplificar minha vida, porque esse círculo aqui, ele pode ser descrito assim, mas se eu quiser, se eu decidir que eu vou botar aqui, vou usar esse cara que já está desenhado aqui, vou chamar ele de, vou usar o nome dele, para cosseno θ seno θ. E aqui eu vou ter um cosseno θ mais π sobre 2, seno θ mais π sobre 2. É uma outra base ortonormal do meu plano. Então, se eu fizer, vamos chamar esse cara aqui de ε1, esse aqui de ε2. Então, se eu fizer cosseno t, ε1 mais seno t, ε2, eu descrevo esse mesmo círculo aqui. Só que ele não vai passar por aqui no tempo θ, ele vai passar por aqui no tempo zero. Mas eu posso dar um jeito nisso. Eu posso fazer o seguinte, eu troco isso aqui, é igual a cosseno t menos θ, ε1, mais seno t menos θ, ε2. E aí no tempo θ, eu vou passar em ε1, no tempo θ mais π sobre 2, esse aqui vai anular e eu vou passar em ε2. E você pode fazer a conta. Eu fiz isso aqui dizendo, bom, é o mesmo círculo percorrido com a mesma velocidade angular, um movimento, uma rotação com a mesma velocidade angular, está passando nesse ponto. Se eu escrevo assim, vamos ver, no tempo θ está passando aqui, se eu escrevo assim, e no tempo θ está passando assim, aqui se eu escrever assim. Então, tem que dar igual. E realmente, se você substituir ε1 e ε2 aqui, você vai achar aquilo lá. Você ainda vai para as elipses de Kepler, né? Vou, mas eu estou aproveitando para fazer uma revisão, porque às vezes eu faz um curso como esse e acha, poxa, não entendi nada. Aquelas elipses de Kepler, viajou e tal. Eu espero, sinceramente, que vocês aprendam isso. Mas se você não aprender nada disso, pelo menos aprender isso aqui, você já aprendeu mais do que normalmente se aprende no curso de geometria. Bom, então estamos assim. Por que eu estou destacando isso? É porque se eu, em vez de parametrizar dessa maneira aqui, eu parametrizar assim, a minha elipse aqui é o círculo percorrido, é o mesmo círculo, escrito de outra maneira, escrito assim. Quando eu aplicar a transformação, eu vou pegar t disso daqui e eu vou ter a minha elipse descrita como cosseno t menos θ, t de ε1 mais seno de t menos θ, t de ε2. E como esses caras aqui foram escolhidos de acordo com a ideia da decomposição em valores similares, significa que o t de ε1 está aqui. Não escolhi esses caras. Vamos ver, pode escolher quaisquer. Mas a decomposição de valores similares me garante que eu posso escolher dois caras aqui, unitários ortogonais,
Tá, que esse cara aqui vai ser um A, esse aqui vai ser um B, vetor, e eles vão ser os eixos principais. A princípio você não saberia se seriam essas ou se Podem ser, na verdade esse B pode estar aqui e tal, mas o importante é que esses caras são os eixos principais aqui. Então, eu vou lançar a mão disso num certo momento. Está claro isso, que a decomposição de valores singulares. O outro estava conversando com o Paulo sobre porque tem não, o curso de literalística tem que vir antes da álgebra linear, que o cara está. O Paulo está dando a decomposição de valores singulares. Então, o que está fazendo? Está usando. Vamos ver se dessa vez eu aprendo. Mas pelo menos já é a segunda vez. Então o cara já está mais preparado. Mas a ideia, vamos dizer, a ideia geométrica básica da decomposição de valores singulares é isso. Você vai pegar uma base ortonormal aqui, que vai ser mandada, aqui até dá a impressão, né, de que o epsilon 1 tem a ver alguma coisa, quer dizer, o T de epsilon 1 tem alguma coisa a ver com o epsilon 1, mas não é, eles não estão alinhados, não é o teorema espectral. Um acaso aqui, um mau acaso na hora que eu desenhei. Esses caras podiam estar lá para cá, assim. Mas por que isso vai ser importante na nossa história? Porque a transformação que a gente vai usar para transformar essa elipse, uma elipse de Hooke, numa elipse de Kepler, que vai ter um foco de origem, vai pegar o cara e vai elevar ao quadrado. Então, quando eu elevar esse cara daqui ao quadrado, ele vai parar em algum lugar aqui. Ora, elevar ao quadrado pega o módulo do número complexo e eleva ao quadrado. E o ângulo multiplica por 2. Então, o ângulo desse cara vai multiplicar por 2. Vai parar, sei lá, mais ou menos aqui assim. Vou fazer uma coisa assim. Esse daqui, o ângulo também vai multiplicar por 2. Só que a defasagem aqui é de um ângulo reto. Então, quando eu multiplicar por 2, se um veio parar aqui, se esse aqui veio parar aqui, esse aqui vai parar aqui, na mesma reta. E isso vai significar que esses dois eixos principais dessa elipse aqui vão juntos formar, vamos dizer, os dois semi-eixos principais aqui juntos vão formar um eixo aqui. E o argumento é simples para ver que esse eixo é o eixo principal da nova elipse. Então, como eu tenho na cabeça as leis de Kepler, né, a lei mais misteriosa das leis de Kepler é que relaciona o período com o eixo principal da elipse. Mas ela vai ser crucial para nós porque ela é que introduz uma constante universal. Na hora que eu comecei a fazer as contas, né, a gente faz o negócio, então rapidamente a gente deriva lá e chega numa espécie de lei da gravitação. Só que tem uma constante ali e a gente não sabe se... Vamos ver, é uma constante, mas é uma constante para aquele planeta. Se eu pegar outro planeta, no princípio é outra constante. A única coisa que tem nas leis de Kepler que unifica as constantes dos planetas é exatamente a lei dos períodos, que diz que tem uma constante universal que não depende do planeta. Se dependesse, não era constante para cada planeta. Cada planeta, eu posso pegar o quadrado do período do cubo do eixo principal, dividir um pelo outro e ter uma constante. Mas não é constante, é simplesmente um número que vai depender do planeta. Então, para ser uma constante, independe do planeta. Então, essa lei vai ser crucial para a gente tirar a constante da gravitação. E já que ele vai precisar, então, ele vai precisar medir o eixo maior da nossa conta.
E essa formulação aqui é que permite a gente fazer essa coisa de maneira simples. Então, vamos dizer, é um negócio uma conta que a gente sai fazendo, mas no meio eu lancei mão de um monte de coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo do curso. Eu não sei essa parte do SPT, eu acho que se usar. Porque isso vai aparecer nesse momento. Tá? Como eu já fiz, eu tenho uma experiência, duas experiências que para mim foram muito emblemáticas. Uma foi que meu pai gostava muito de música e os pais de minha mãe me botaram para estudar piano quando eu era moleque. Eu não tinha muito talento no negócio, mas além de não ter talento, a minha professora também era só uma professora. Eu não sei, ela, em algum momento ela era um conservatório de bairro e alguém que, sei lá, meio que esquecia a música em casa quando ia dar aula. Então, você ia aprender a tocar piano fazendo exercícios. Se você aprender a tocar piano fazendo exercícios, não tem muita motivação para música. E aí eu parei, estudar, eu parei. E um ano também depois de ter parado, meu pai estava encarregado de gravar um festival de música em Curitiba, eu trabalhava com isso, e tinha cursos livres. E esses cursos livres eram cursos do festival. Aí encheu o meu saco para fazer um curso livre, de jeito nenhum, tá bom, fui lá. E aí era outra coisa, porque era um músico. Então ele não ficava focando em exercícios para que um dia você pudesse tocar. Ele mostrava a música primeiro, e aí depois você ia lidar com a dificuldade. Então, eu estou aqui meio que, não quero me comparar a um músico, de certa forma estou seguindo essa estratégia. A gente já viu todo o negócio ser feito, e no meio algumas dificuldades, eu passei por cima delas, agora a gente vai dizer, não, peraí, vamos entender. Então aqui tem detalhes que eu estou frisando, porque eles aparecem lá no meio da história. Esse da SVD foi uma coisa que eu usei lá para baratear os custos. Então, até aqui, estou simplesmente dizendo, olha, nós temos um oscilador harmônico, resolvemos, chegamos numa expressão assim, C1 e C2 são números complexos. Se bem que da forma que eu montei, eu já segui a SVD, porque eu fiz pelo Hipócrita, ele deixa a elipse alinhada, né? Então, zero seria zero. Também você pode fazer isso, quer dizer, assim como eu particularizei, você pode dizer, eu posso pegar uma elipse que começa assim. Também é uma. Aí você não vai poder só elevar ela ao quadrado. Talvez você tenha que. Porque quando você eleva uma elipse com os eixos principais, o eixo principal dos reais, quando você eleva ao quadrado, você vai ter uma elipse com o eixo principal dos reais. Aí você tem que multiplicar por um número complexo, um número complexo unitário. Também é uma estratégia que vai simplificar um pouquinho mais. Bom, então, digamos assim, isso nós sabemos. Esse cara daqui, ele pode ser escrito assim, né? Cosseno de Q menos θ A mais seno de Q menos θ B, com A e B ortogonais, norma de A maior que norma de B. Então, tá bom.
Vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. E aí, isso é o oscilador harmônico. Então eu sei o oscilador harmônico. E eu sei as leis de Kepler. E eu ouvi falar, sei também, o Newton e tal, mas quero conferir essa história. Então aí eu sou um astrônomo, que eu falei que era russo, mas ele era sueco. Até inventei toda uma história da relação dele com o Tchaikovsky e tal. Não é conhecido, né? Mas o Bolin, quando eu fui dar uma... Eu reparei que na aula passada eu falei tudo e não mencionei o nome dele. Acho que você escreveu. Não, foi na anterior. Aí eu pensei, poxa, aí eu disse, vou botar no título. Teorema de Bolin, como Arnold apresenta. Aí fui dar uma olhada, não, pera, uma história do sueco. Então, esse é o pai da criança aqui. Então, imagino que ele tenha tido essa sacada, de repente, pode ter sido assim, né? Ele no, sei lá, no primeiro ano da universidade, o professor de matemática deu um exercício para ver que quando você eleva ao quadrado uma elipse, ou seja, na origem você obtém uma elipse. Ou só botar o nome dele, né? Se tem um teorema, não foi a pessoa que fez. Não, mas tem aqui um artigo, eu tenho um artigo publicado por ele. Mas é possível isso, né? Às vezes o cara apareceu um exercício, opa, às vezes é uma ideia, você junta uma série de coisas, poxa, eu fiz isso aqui. Mas o fato é esse, quer dizer, você pega a transformação que leva W de T, transforma um W de T ao quadrado, a gente viu isso, esse exercício que a gente fez, passou, só recordando, né? Você tem a transformação do Tchaikovsky, que é J de Z igual a Z mais 1 sobre Z. Eu fiz no sobre 2, né? Mas o sobre 2 aqui atrapalha um pouco. Isso daqui é um exercício, uma coisa bem conhecida, um exercício que a gente já fez, já caiu em prova, inclusive, que isso transforma círculos de centro na origem em elipses com os focos em menos 2 e 2. Então, cada um desses círculos vira uma elipse assim. O círculo de raio 1 mais 1 sobre Z, olha, Z mais 1 sobre Z, se Z é unitário, 1 sobre Z é o conjugado de Z. Se você tem cosseno θ mais I seno θ, se você multiplicar por cosseno θ menos I seno θ, que é o conjugado desse, isso dá 1. Então, quando você tem um cara unitário, se você tem aqui o Z, o 1 sobre Z é o conjugado. E aí, quando você soma um cara com o conjugado, você mata a parte imaginária, que uma para cima, outra para baixo, e aí dá 2 vezes a parte real. Então, todo o círculo unitário aqui vira esse segmento de reta, degenera aqui. E os círculos que estão dentro desse, claramente eles viram a mesma coisa que o círculo. Quer dizer, o círculo de raio 1 sobre R vai virar a mesma coisa que o círculo de raio R. É isso assim. E aí, quando você faz isso, é dito, então pega o cara que está aqui no círculo, faz Z mais 1 sobre Z, eleva ao quadrado, J de Z ao quadrado, vai dar Z2 mais 1 sobre Z2, mais 2 vezes Z mais 1 sobre Z, mais 2. Esse aqui é 2. Então, acontece que quando Z descreve um círculo, Z ao quadrado descreve outro círculo. Não sei se descreve o círculo de raio R ou outro descreve o círculo de raio R ao quadrado.
Então esse cara daqui está descrevendo um círculo. Então isso aqui descreve uma elipse ou focos em menos 2 e 2. Quando você soma 2, esse foco vai parar na origem. E se essa elipse, em vez de estar, porque essa Z mais 1 sobre Z está assim, se você rodasse ela multiplicando por alguma coisa, quando você elevar ao quadrado, vai multiplicar pela coisa ao quadrado e vai rodar. Se você rodar na mão do quebra, vai rodar na mão do 2 quebra. Você tem todas as elipses aqui. Então o fato é que se você pegar um cara descrevendo uma elipse de Hooke e fizer, eu vou chamar isso aqui de Z de T, esse, vamos dizer assim, eu vou mudar isso. Esse negócio vai virar uma elipse, só que com um foco na origem. Então você vai ter uma coisa assim. Opa, então eu transformo uma elipse de Hooke que eu conheço perfeitamente numa elipse de Kepler que eu gostaria de conhecer melhor. Você pode até, vamos ver, no primeiro momento você pode ter esperança e dizer, opa, será que esse cara daqui já é a solução do problema de Kepler? Mas a conta não é. Bom, paciência. Mas eu posso fazer alguma coisa que é o seguinte, esse cara daqui, o cara que está aqui descrevendo a órbita do planeta, ele está nessa elipse aqui. Só que ele está aqui, mas ele não é, vamos dizer, quando o tempo está passando aqui, se eu ligar o relógio, o cara começar a andar aqui, ligar com essa relação, o cara começar a andar aqui, esse cara aqui não está na posição certa, no tempo certo. Essa é a ideia. Então eu vou, vamos dizer, dissociar, eu vou criar, vou deixar esse tempo aqui, e aqui eu vou ter um tempo tal. Então eu vou dizer, esse cara aqui é um Z num tempo tal. Mas esse cara daqui é o quadrado de algum dado aqui. Então ele é um dado de algum T aqui ao quadrado. Eu vou chamar esse T de tal. Eu vou estabelecer essa relação aqui, dado 2 de T igual a Z de tal de T. É a mesma coisa, pensar de outra maneira. Tá? Quer dizer, esse daqui está no tempo tal, o T dele está aqui. Ou eu peço o T daqui e o tal dele está aqui. Então eu vou ter um tempo T aqui e um tempo tal aqui, que vão estar ligados por essa relação. Quer dizer, a relação não está explícita, mas a relação é, esse aqui está descrevendo essa elipse, e esse aqui está descrevendo essa elipse, só que no movimento de um planeta. Então aqui, não basta eu pegar o cara daqui e levar ao quadrado, porque ele não vai estar no tempo certo, na posição certa. Então tem um tempo aqui e um tempo aqui, eles estão ligados por essa relação. O segredo de tudo agora é descobrir qual é a relação que liga os dois. E a pista é o seguinte, quem fala em tempo nas leis de Kepler é a lei das áreas. Inclusive o Fábio, meu colega, também, eu não li o Newton. Para o Newton, o tempo era a área varrida. Então, o tempo é medido pela área varrida. Então, eu sei o seguinte, que aqui vale a lei das áreas, que o tempo é central. E se eu parametrizar esse Z da maneira certa, tem que valer a lei das áreas aqui também.
Quer dizer, digamos que esse Z aqui, né, em coordenadas polares, ele tem o raio é sempre o módulo do carro. E ele tem um ângulo, vamos dizer assim, um ângulo que eu vou chamar de alfa. Provisoriamente, depois eu vou eliminar esse alfa. E aqui eu tenho um R que é módulo de W de T e um θ aqui, que é o θ de T. Tá? Esse aqui é um alfa tal. Aqui, ó, eu sei que vale o seguinte, né? Módulo de W vezes θ ponto, que é o dθ dt, esse aqui é o quadrado, esse aqui é uma constante, estou usando C aqui, né? Uma constante K1. Tá? Isso vem da lei das áreas. Detalhe, a gente estudou lá como é que você mede a área varrida. Lembrando, né, a gente faz meio de menos yx ponto mais x y ponto, integra de A até B, e isso tem a área varrida pela curva dt. E se você escrevesse em coordenadas polares, né, você vai escrever x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Fizer a conta aqui, você vai ter um meio do R ao quadrado, que é o x2 menos y2, vezes θ ponto. Então, esse cara aqui é uma constante. E aqui, aqui eu também tenho que ter módulo de z de tal ao quadrado. Atenção, aqui ó, o tempo é tal. Então, a derivada de alfa é o ângulo de alfa de tal, tem que ser uma constante K2. A ideia é que esse T, eu vou usar aqui, vou pensar assim, T é sempre um T de tal, e o tal é um tal de T. Tem uma relação, tem um tempo, o tempo vai estar correndo aqui, o tempo ali é outro, mas tem uma relação entre os dois, que é a seguinte: quando eu pegar o tempo tal aqui, pegar o cara aqui no tempo tal, ele é o quadrado de alguém aqui. Esse alguém corresponde a um tempo t aqui. Então esse tempo t corresponde ao tempo tal de lá. Bom, e eu estou impondo, quer dizer, eu estou usando isso aqui para mim é a base de tudo, que transforma essa elipse naquela. Então, o que acontece? Esse cara daqui é o W do T de tal ao quadrado, que é o Z, né? Na verdade é o W de T ao quadrado módulo de esse aqui é o Z, o módulo de Z ao quadrado é esse aqui, que é, vamos dizer, o módulo do cara ao quadrado é o quadrado do módulo do cara. E esse daqui, aí que é a grande coisa, né? Porque você tem uma coisa que é não linear, mas no ângulo ele é linear. Quando eu elevei ao quadrado, se o meu ângulo aqui é θ, o meu ângulo alfa aqui é 2θ. Então esse daqui é d tal de 2θ de t de tal. Então eu vou fazer a minha conta, estou pensando assim,
penso T como função de tal, tal como função de T. Então aqui eu estou pensando T como função de tal. Então a relação que está valendo aqui isso daqui se traduz assim, módulo esqueci o alfa agora, né? Isso daqui vai ser módulo de W de T de tal a quarta, que esse é o quadrado que eu usei, elevado ao quadrado, vezes a derivada disso em relação a tal, que é 2 vezes a derivada disso em relação a tal. Regra da cadeia. Derivada de θ em relação a tal é derivada de θ em relação a t vezes a derivada de t em relação a tal. Então, θ ponto de t de tal, dt de tal. Se eu conseguir tirar esse cara, eu tenho a relação entre t e tal. Então, isso daqui é uma constante K2. Por que eu botei K2 aqui? Porque eu não sei se a câmera está cobrindo aqui. Então, agora, posso apagar esse negócio aqui e dizer, ó, eu tenho isso e tenho isso. Isso aqui me diz, né, na verdade eu sei, ó, que W de T de tal ao quadrado, θ ponto de T de tal, é uma constante K1. Então, vou pegar esse cara e substituir aqui. Então, eu tenho K2 igual a 2 vezes, aí o quadrado, um quadrado aqui, vezes esse θ ponto, eu boto K1. Fico com um quadrado aqui, W de T de tal ao quadrado, esse aqui já foi, fica esse aqui, dt de tal. Aí é derivada. E aí, ó, eu tenho este cara daqui escrito em função desse. Bom, é isso que eu vou precisar, né? Tá, eu posso até escrever tal em função de t também, vamos fazer uma função inversa, mas o que me sai daqui é que a derivada de t em relação a tal é igual a K2 sobre 2K1, que é uma constante que eu vou chamar de K, 1 sobre W repara que isso daqui, para eu calcular aqui, para eu achar a horta aqui, não me serve muito. O que eu precisaria para fazer a horta aqui seria calcular o tal em função de t, porque aí eu tenho t andando aqui, eu acho o tal correspondente ali. Mas não tem problema, é só, vamos dizer, eu poderia também escrever aqui, em vez de eu uso que a derivada de tal em relação a t, no tempo t é 1 sobre a derivada de t em relação a tal no tempo tal de t, que é o t, vamos ver, que é essa daqui. Então, isso daqui daria 1 sobre k w de t módulo ao quadrado. Então, se eu integrar isso aqui, eu posso também escrever isso aqui, tá? V tal dt é igual a 1 sobre k
Porque o WT eu tenho. Então, quando eu quiser transferir informação daqui para cá, isso aqui é bom. Mas eu vou precisar, o que eu quero fazer agora, ainda não é isso. Eu quero testar a gravitação. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero saber qual é a segunda derivada disso aqui, porque eu estou dizendo, bom, eu cheguei a uma parametrização. Se eu quiser, vamos dizer, fazer o tempo passar aqui e parametrizar correspondente aqui, eu uso isso aqui, posso calcular com isso daqui, dá. Mas o que eu estou querendo saber é se essa Z que eu defini assim satisfaz a lei da gravitação. Eu quero saber o que me dá, se a segunda derivada de Z e tal é inversamente proporcional ao quadrado da distância desse cara eurípido. Então eu vou precisar disso aqui. E aí ele faz a conta, que é uma parte macetosa, né? Mas isso aqui eu posso apagar isso aqui também, está escrito. E a gente faz a conta e chega à conclusão que sim, satisfaz. A gente chega aqui e faz a conta e diz que D2, D tal 2. Vamos ter uma coisa clara aqui. A relação entre T e tal. Vamos dizer assim, você tem T aqui e tal aqui. Então, essa fórmula aqui me diz a derivada de tal em relação a T como função de T. Então, isso aqui me diz, né, que tal de T é igual a um certo tal zero, que eu vou arbitrar o ângulo num tempo inicial qualquer. Eu vou dar tal zero, o tempo, mais a integral de T0 até T, desse negócio aqui, 1 sobre K, si aqui, e si. Então, quando o tempo, se eu quiser saber, eu digo assim, no tempo T0, ali é tal zero, né? Aqui eu estou em tal zero. Aqui é tal zero. Aqui é T0. Então, no tempo T0, isso aqui vai dar zero. Se eu integrar de T0 a T0 dá zero. Então, eu estou no tal zero. Então, no tempo T0, eu estou em tal zero. E como eu tenho a derivada, eu vou integrar esse negócio. Tudo bem, eu posso parametrizar um andando para trás e outro andando para trás. Aqui não tem sentido positivo, porque, vamos dizer, eu estou no espaço e eu botei no plano. Quando eu botei no plano, eu posso estar olhando daqui, ou eu posso estar olhando lá por baixo, e aí vai girar no sentido horário ou anti-horário. Tá? Mas eu posso, então, dizer, não, meu K vai ser positivo. E aí, se o K é positivo, essa derivada daqui é sempre positiva. Ela não é só sempre positiva. Esse lado, eu vou supor, né, isso aqui. Eu estou pegando um oscilador harmônico que não está descrevendo um segmento reto. Com isso, esse W aqui tem um tamanho mínimo. Portanto, essa derivada aqui tem um tamanho mínimo, ela está sempre acima, maior ou igual que a norma desse Bzinho aqui. Né? Cadê o meu? Esse B. E ela também é sempre menor ou igual que a norma desse A. Então, ela nem fica horizontal, não chega nem perto de ficar horizontal, está sempre acima de uma certa
E nem bica. Não pode ficar vertical também porque a derivada não passa de um certo ponto. Então é uma função estritamente crescente de R em R. Então eu tenho tal como função de T e T como função de tal. Também é crescente. Então, tá razoável. Estou dentro do... Isso aqui, claro, é uma... Eu não sei como é que os caras conviveram com isso, porque aqui não tem o instante inicial da criação, nem o apocalipse. O tempo existiu desde o começo e vai eternamente. Mas, não sei. Aliás, gente, eu achei que essa matemática é uma relação com o infinito. Assim. A criação e a criação. Então, bom, mas... Tanto que tem a história, assim, da classe, eu vou para o Napoleão, mecânico dele. Napoleão. Alguém tinha lido para o Napoleão, provavelmente. Não tem Deus. Não precisei dessa hipótese. Que isso, mais ou menos. Naquela teoria do universo expandido, escolhendo e fazer vários Big Bang, está aí, né? O Big Bang, que é o fim, ainda continua. Mas e antes? Pois é, bom, mas tudo bem, não é essa a questão. Nós estamos fazendo aqui só matemática dentro de certas hipóteses físicas limitadas, possível. A gente sabe. Bom, então temos isso. Então na hora que você for fazer essa conta, você vai começar derivando uma vez. dz de tal, que vai ser d de tal de w ao quadrado. E aí w você vai pensar, w é um w de t, você sabe derivar em relação a t, e t é uma função de tal. Esse aqui é d de tal de w de t de tal. Aí você sabe derivar w em relação a t e sabe derivar t em relação a tal. E isso daqui é multiplicação de números complexos. Então, um produto deriva como produto. Foi a todo que parei para discutir essa questão de derivação. Então você deriva, vai lá, dá um negócio e tal, dá 2 W de... Mas então a gente vai usar o dt de tal, porque você tinha... Não, eu vou usar o dt de tal. Não, é porque eu vou precisar esse para calcular a derivada negativa. E esse daqui eu vou precisar para calcular o período. Então eu vou... Mas para eu chegar lá na lei da gravitação, eu preciso derivar isso aqui em relação a tal. Então eu vou ter 2W vezes a derivada de W. Aí a derivada de W em relação a tal, eu vou omitir agora a variável, que é mais fácil. Né? Eu boto isso aqui e boto... Aqui não é um 2, né? Não é um C, né? Aqui é 2, aqui é... uma das grandes dificuldades quando eu estou falando de números complexos é distinguir os 2 e o 3. Só quem está entendendo é que consegue. Chegar e olhar, não sei o que é 2, o que é 3. Se você está acompanhando, né? Tem que ser 2. Então você tem 2 dados no ponto. Então isso aqui é igual a isso, que é igual a 2 w ponto, dt de tal é k sobre... eu vou escrever assim, ó. Vou escrever w bar. Norma de módulo de w é w vezes w bar. Porque aí eu ganho uma simplificação. O ponto você está sempre se referindo a t. Ponto é axioma de mecânica. O ponto em cima é derivado em relação ao t. Não, é porque tal também é
tempo, né? Mas... Não, não, é o tempo que chama T. Bom, então dá isso aqui, e aí deriva de novo. Aqui não tem nada ainda. Então D2E. D tal 2 vai ser a derivada disso. Então isso vai ser 2K, e aí é um quociente, mas deriva como quociente. A grande vantagem aqui de usar, claro que tudo isso podia ser feito, e imagino que tenha sido feito, é possível que o cara, nessa história aqui, ele nem tenha usado. Acredito que tenha. Você pode fazer isso sem usar números complexos. Fazer a transformação, fazer tudo com coordenadas. E aqui você pode usar coordenadas e sair fazendo as coisas. Vai ser muito mais penoso. Uma das coisas também bonitas dessa história é você ver como o simples fato de usar números complexos torna as coisas mais simples. Até agora eu não termino a minha conta, só usei o fato de ser complexo para eu passar para y de teta, né? Quadrado. Bom, então aqui 2K, aí você tem aqui derivada do quociente, denominador ao quadrado, aí denominador vezes a derivada do numerador, dado dois pontos, menos numerador w ponto vezes a derivada do denominador, w barra ponto. Aí tem a observação que a derivada do conjugado é o conjugado da derivada. Lembrando isso, né? X mais y. Se você derivar isso aqui, vai dar x ponto mais y ponto. Derivei. Conjuga, vai dar x ponto menos y. Você botou isobar. Y ponto. Tem que lembrar, vou lembrar de novo, né, que o ponto em cima do i não significa derivada de. Porque podia ser um iota, né? Aqui o iota não tem quem sabe, né? O i é a derivada de i igual a d dt de iota. Bom, não é, tá? Mas olha só, se você primeiro conjugar x mais y, primeiro conjugar, você fica com x menos y, depois você deriva e fica com x ponto menos y ponto, que é a mesma coisa. Então aqui a gente pode simplesmente botar esse W ponto aqui e botar barra em cima, que faz toda a diferença, porque aqui passa a ser a norma, módulo desse cara quadrado, invoca uma energia cinética que vai se somar à energia potencial aqui. Né? Aqui você vai ter 2K, aí aqui você vai ter W, dois pontos, igual a menos W, então aqui você vai ter W barra vezes menos W, menos W ponto vezes W ponto barra, sobre W barra ao quadrado. Então isso aqui vai me dar menos 2K, e aí eu vou ter energia cinética aqui, ó, W ponto norma ao quadrado, mais energia potencial. Aqui vamos dizer, quando eu fiz essa história aqui, eu esqueci de mencionar que nesse caso aqui, quando você tem um campo central, todo campo central é gradiente de alguém. Nem todo campo é gradiente de alguém. Mas se o campo é central, ele é gradiente de alguém.
tá bonitinho assim, tem círculos e a norma do vetor é o mesmo em cada ponto do círculo, comportamento e tal. Então aqui, mas bom, a gente deduziu não, a gente demonstrou a existência dessa energia de outra maneira. Mas isso daqui, então, é menos 4, que é esse 2 aqui é 2 vezes a energia, K vezes a energia. Eu esqueci uma coisa aqui, hein? Porque aqui ó, eu derivei em relação a T, mas não derivei o T em relação a tal. Então aqui eu tinha ainda ó, K sobre norma de W. Na segunda parte, né? Na primeira aqui eu fiz. Aí quando eu derivei de novo aqui, eu tenho que derivar isso aqui em relação a T, que é o que eu fiz até aqui, e derivar T em relação a tal, que é mais isso daqui. Então aqui, na verdade, eu tenho 2K2 sobre... Aqui eu tenho que botar a norma de W ao quadrado. Então aqui eu tenho menos 2K2, norma de W. Não, peraí, mas quando você derivar essa relação, quando você fizer essa parte de dt tal, você teria que fazer isso para todo o W ponto e para o W norma. Então, por isso que eu posso botar aqui. Não, mas para o W e para o conjugado de W também, não tem? Sim, mas olha só. Não, eu posso pensar assim, ó, isso aqui é o dz de tal. Eu derivar isso em relação a tal, eu derivo isso em relação a t e obtenho isso que eu fiz aqui. E multiplico pela derivada de t em relação a tal, que está aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 2K2, tem esse cara daqui, aí eu tenho isso aqui, e aí eu tenho menos 4K, e aqui eu só tenho 1 sobre W barra ao quadrado, norma de W ao quadrado, eu vou botar W barra ao quadrado. Então aqui ó, eu tenho W barra. Tem W barra. Tem mais aqui. Não, na hora que você derivou ali, você só derivou do W, do que derivar o outro, é isso que eu tô... Não, eu derivei certo. Quando eu fiz aqui, quando eu derivei esse cara daqui, eu peguei esse 2K aqui, aí derivei isso aqui. Então eu tenho W barra quadrado, W barra eu troquei o sinal, tá? Era o W barra, W ponto em relação a T, menos o W barra, que eu tinha aqui em cima, o W ponto que eu tinha aqui em cima, vezes a derivada desse daqui, que é esse Eu não daqui. fiz as contas, né? Porque se eu tivesse feito isoladamente, primeiro o W, o DT, cada uma delas, depois fazer isso, ia dar... Mas cada uma delas ia ter esse cara daqui. Aí, vezes esse cara daqui, que é o detal, dt detal. Então está aqui. Tem esse cara aqui. Assim, a norma de W ao quadrado aqui não tem. Norma de W ao quadrado é só isso aqui. Então olha para esse aí, faltando alguma coisa. Mas, olha só, aqui eu tenho W barra ao cubo e aqui eu só tenho W barra. Então se eu multiplicar em cima e embaixo o W ao quadrado dividido por W ao quadrado, agora eu tenho cubo e cubo, que é norma de W a sexta.
que é modo de dizer ao cubo. E esse aqui é o Z. Quando foi que você tirou um dos caixas que você estava com o chavo quadrado e daí tirou... Não tirei não. Então, moral da história, o que eu demonstrei aqui, se eu derivar 2 vezes D2Z de tal quadrado, a aceleração aqui, ela é uma constante, né? Menos 4K2E vezes esse cara daqui, que é o Z, e aqui eu tenho norma de Z ao cubo. Então eu deixo aqui norma de Z ao quadrado, sob modo de dizer, porque esse aqui é o unitário, esse aqui é o inverso do quadrado da distância, com sinal menos. O caso supus que era positivo, a energia é positiva. É uma constante, mas é uma constante que está atrelada a essa energia daqui e a área varrida, a lei das áreas que vai aqui e a lei das áreas que inclui aqui. Então, na verdade, aqui tem 3 constantes, mas que são particulares dessa situação. Não tem nada que me garanta que isso daqui é uma constante que vale a todos os planetas. Constante para cada planeta. Isso é o que me permite. Então, o que eu obtive? Eu supus a lei das áreas e supus as órbitas elípticas. Então, eu peguei aqui, eu tenho uma órbita elíptica, tenho lei das áreas, e supondo lei das áreas e órbitas elípticas, eu tenho isto aqui, que é uma lei da gravitação pessoal de cada planeta. Cada planeta tem a sua lei da gravitação. E agora eu tenho minha única esperança é a lei dos períodos. A lei dos períodos introduz uma constante universal. Então para a lei dos períodos, então esqueça essas contas aqui e digo, mas eu sei que T2 é igual a uma constante K vezes A ao cubo, onde A, vou chamar de A, esse cara daqui. E aí eu vou meter aqui a mão na massa de novo, calcular o período aqui assim. Então, na hora de calcular... Esse cara, no caso, é um novo cara. Não, esse é o cara do Kepler. Não é nenhum desses caras. É um K minúsculo. Porque esse K aqui, minúsculo aqui, já não tem mais. Não existe aqui um K aqui. Então, agora, esse K daqui é uma constante universal. Então, eu vou calcular o período. E eu sei o seguinte, que esse A daqui, essa foi a observação que eu fiz. E quando eu peguei aqui, não preciso desse C1 e desse C2. Eu posso dizer assim, aqui eu tenho meu A e aqui eu tenho meu B. Aí quando eu faço A2 mais B2, observa que como esses dois caras são norma de W de T ao quadrado, norma disso aqui ao quadrado. Porque esses caras têm um vetor. Como esses dois caras são ortogonais, Pitágoras. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Vamos ver, um múltiplo desse mais um múltiplo desse vai me dar um triângulo retângulo aqui, e esse tamanho daqui
que é igual a esse aqui, a hipotenusa desse tem um retão, que é a soma dos quadrados de cateto. Um cateto é cosseno quadrado A sem flechinha quadrado, o outro é seno quadrado B sem flechinha quadrado. Então, W de T ao quadrado é igual a cosseno quadrado T menos θ, A ao quadrado, mais seno quadrado T menos θ, B ao quadrado. Usando a convenção da física que sem flechinha é a norma de vetor. Quem é o maior valor aqui? Sabendo que A, isso aqui, ó, esse número ao quadrado, mas esse número ao quadrado dá 1. Então, isso aqui é uma média ponderada entre A2 e B2. A2 é o maior, B2 é o menor. Então, a média ponderada é máxima quando eu boto todo o peso aqui. Ou seja, o maior valor aqui é A2. Então, se eu olhar para o centro, que aqui, ó, a origem está aqui, mas o centro da elipse está aqui. Então, esse A aqui é que eu quero saber. Mas o módulo de W ao quadrado é esse aqui. O maior valor aqui é A2. Ora, acho que estão todos de acordo. Se eu pegar aqui esse foco e olhar daqui o maior valor está aqui. Então, esse tamanho daqui é A ao quadrado. Acontece que o restinho que está faltando, o cara que completa aqui, é justamente o B ao quadrado, porque quando eu elevo ao quadrado, esse cara vai parar aqui e esse daqui vai parar aqui. Então, esse daqui é B ao quadrado. Então, vamos ver, escrever dessa maneira simplificou muito a minha conta. Então, aqui eu tenho A é igual a 1 meio de A2 mais B2. E quem é o T? T eu vou tirar dessa integral aqui. Estou gostando mais da aula de hoje do que a aula passada. Mais entusiasmo. Então, o T agora também exige pensar uma coisa. Né? Como eu estou elevando ao quadrado, eu estou multiplicando o ângulo por 2. O período corresponde ao ângulo variar de 2π. Olha, quando eu vario aqui de π, ali eu vario de 2π. Cada meia volta aqui corresponde a uma volta inteira lá. Então, eu vou integrar esse cara daqui de algum tempo inicial até ele mais π. Eu vou escolher como tempo inicial o θ. Porque eu integro daqui, vem daqui até aqui. Então, T é igual a integral de θ até θ mais π. Tem T0. Não, mas o T0 eu desconto dos dois. Eu posso escolher aqui também, né? Eu boto T0, mas o T0, se eu começar o meu tempo em θ, o tal, bom, não importa qual é o tal, que eu vou descontar. Então aqui eu tenho θ até θ mais 2π de 1 sobre K, vou botar 1 sobre K aqui, norma de W ao quadrado que eu acabei de apagar, mas dá A2 cosseno quadrado T menos θ mais B2 seno quadrado T menos θ, tudo isso dt.
E aí, eu estudei cálculo, eu olho para esse aqui e diz, puxa, P menos θ me chama de alguma coisa, fazendo mudança variável P menos θ igual a alguma coisa. Então, isso aqui é igual a 1 sobre K integral, acho que S, de A2 cosseno quadrado S mais B2 seno quadrado S. Bom, se T menos θ é S, dt é ds. Então aqui eu boto ds. E aí quando T igual a θ eu tenho 0, T igual a θ mais π eu tenho π. E essa integral é mole porque eu sei que quando eu vario de 0 a π, o seno faz assim, né? Assim, e o cosseno faz assim. E esses tamanhos, esse tamanho daqui é igual a esse tamanho daqui, que é igual a esse tamanho daqui, que é igual a esse tamanho daqui. Quando eu elevo ao quadrado, o seno vai fazer alguma coisa um pouquinho mais assim, e o cosseno vai fazer a mesma coisa aqui. E aí a área que eu tenho aqui é a mesma área que eu tenho aqui. E essas duas áreas, se eu tirar o A e o B, são iguais. E a soma delas dá π. O cosseno quadrado, o seno quadrado dá 1. Então eu não vou calcular primitiva de nada. Eu sei que eu tenho essa daqui vai dar A2 vezes π sobre 2, essa vai dar B2 vezes π sobre 2, então isso aqui vai ser π sobre 2 A2 mais B2, que é 1 sobre K, aliás, π sobre K vezes A. Será que aqui tem alguma coisa? Bom, esse é o K maiúsculo. Esse aqui é o K maiúsculo. Então, hã? Do lado da igualdade, depois de integral. Ah, sim. Tem o E ainda, hein? Tem o E. Porque eu quero saber, meu objetivo é mostrar que K ao quadrado vezes E é uma constante. Esse Kzão. Eu tenho um Kzinho constante. Então vou calcular o E. O E é igual a 1/2 da energia cinética mais energia potencial, que aqui é isso aqui. Aí eu pego, eu digo, eu sei calcular isso aqui quando T é igual a θ. Isso vale para todo T. Então, em T igual a θ, o W, aqui 0, o W é o A. Então, isso aqui, em T igual a θ, é de θ, aqui é 1/2. Aqui eu tenho A2. E aqui eu só tenho que derivar esse negócio. Aqui vai dar um menos seno, que vai zerar em θ. Aqui vai dar um cosseno, que vai dar 1 em θ, vezes B, B2 aqui, que é A. Então, espero que dê tudo certo. Vou até coragem de pagar isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4 K2E é igual a 4 K2A, e eu tenho que πA sobre T. π A sobre K é o T. Então isso aqui é o quadrado, é igual a Kzinho A ao cubo. E na verdade esse cara aqui é
Bom, já está aqui. E aí eu tenho que 2 I2 sobre K2 é igual a K azinho. Então K2, então eu tenho aqui K2A é igual a I2 sobre K. Então você tem 4 π ao quadrado sobre K, que é uma constante universal. Então, que a gente vai chamar de GM, o GM é a massa do Sol, e depois vai dizer, mas na verdade, então, na verdade a força que é mz dois pontos vai ser igual a menos gmzão mzinho, norma de z ao quadrado, z sobre norma de z, e aí vai cartear, que isso vale para quaisquer dois corpos. A única coisa que a gente não obteve foi aquela mzinho, né? Não, o mzinho é porque aqui é massa, aqui é massa da aceleração. Tá? Porque aqui era, o que eu tinha era só aceleração. Eu vou botar a massa, eu tenho isso aqui. Então, fechamos assim o programa. Mas é legal que vai evidenciando, né? Quer dizer, que você com a lei que diz que as órbitas são elípticas e que vale a lei das áreas, a gente chegou aqui. Já é uma grande coisa. Mas a gente não podia ir além daqui, porque não tinha nada marcando essas constantes de um planeta com as constantes de outro planeta. Então, com a lei dos períodos é a lei que permite dar esse salto. Quer dizer, na verdade, essas leis são observações. Então, olha assim, as órbitas elípticas já é uma sacada, porque as órbitas não são muito recentes. Pelo que eu li, o Kepler pegou os dados lá e tal, tentou um ciclo, tentou tal, e foi vendo que dava erros que eram incompatíveis com a precisão que ele sabia que aqueles números tinham. Então, quando ele testou as órbitas elípticas, o Brahe deu uma dica para o Kepler para olhar bem a órbita de Marte. Mas aí, as órbitas elípticas também é uma observação. O cara está tentando dizer, não, eu acho que não está dando certo para as órbitas circulares, deixa eu ver outra coisa, né? Elas não são circulares. Eu vi que antes eles tinham feito um modelo com sólidos de Platão. Tinha um negócio todo. Que você tem. Imagina, você admite um certo dogma. A gente faz muito isso. Você admite um certo dogma. Aí as coisas começam a não funcionar, você começa a inventar desculpas. Mas eu acho que é fabuloso, porque você vai olhar e dizer, não, a órbita não é circular, é elíptica. Mas, além das áreas, né? Bom, talvez, né, porque o cara está pensando, está olhando aquilo e está datando, né, está marcando o tempo. Mas, mesmo assim, né, o cara sacar que tem a lei das áreas, a lei dos períodos, mas talvez eu teria dito, não, peraí, eu quero saber quanto tempo, mas mesmo assim, né, o cara sabe, vamos ver, o cara sabe que o ano na Terra é um, o ano em Marte é outro, e tal, mas ele diz, não, mas espera aí, esse ano tem a ver com quão grande é a órbita dele.
mas numa relação que já não é nada linear. Né? Fantástico. Eu vi numa parada, porque essa abordagem eu aprendi numa palestra do Arnold, um grande matemático russo do século XX. E ele, numa outra palestra, o Arnold teve uma vez no Brasil, ele deu 6 palestras aqui no Rio, 2 delas aqui no Fundão. Eu assisti a 6 e todas foram diferentes, e todas eram muito claras. Assim. E numa delas ele falou do Hooke, porque tinha uma rixa do Hooke com o Newton. Né? O que ele mencionou nessa palestra, não sei se corresponde mesmo aos fatos, mas que o Hooke meio que pediu ao Newton para... Teve outros caras também, outros da época, pediu ao Newton para examinar essa questão da gravitação e tudo. O Newton disse que estava meio velho já, 35 anos, na época já era uma idade meio avançada, né, e tal, mas ele o que o Arnold menciona é que o Hooke estava cercando uma lei da gravitação. A ideia de que havia uma força de atração entre os corpos celestes estava meio no ar, não foi uma coisa assim que o Newton tirou do nada. E que o Hooke tinha feito alguns experimentos e que indicavam que a lei do quadrado das distâncias, do inverso do quadrado das distâncias, parecia razoável. Então, também... Aí não sei se foi exatamente o Hooke ou algum outro, posso estar me confundindo, mas alguém deu essa dica para o Newton. Né? O cara pegar as leis de Kepler e fazer isso direto, bom, é um grande sucesso da ciência, né? E da matemática. Mas eu acho que nós estamos começando a viver tempos diferentes. Eu diria que aqui, esse tipo de solução, ela está ligada à visão. É assim, você olha o problema e enxerga uma solução, calcula a solução exata e é essa a solução. E hoje, com a inteligência artificial, esse nome assim, a gente está fazendo um tipo de abordagem que é mais ligada ao tato. Você não enxerga onde está a solução, você vai tateando. A diferença é que o computador tateia a uma velocidade incrível e consegue chegar a uma solução também. A gente também está chegando no computador por conta disso. Não, sim, a cada tem muita, você vê que tem muita geometria. O cálculo deixa para trás, de certa forma, a geometria clássica. Mas tem muita geometria na própria construção e acaba mesmo. Quer dizer, você pode dizer, ficou para trás, mas eu tenho hospital, mas a gente usa todo dia. Não é que essa matemática vai ser abandonada, mas é hora de estar atento e aprendendo outras coisas.